Mais um Itigo Itie. Neste momento, nós vamos falar sobre o anel do vento. Então, já há alguns dias estamos trabalhando e estudando as estratégias do Gorin no Sho, que é o livro de 5 anéis de Miyamoto Musashi. Se você perdeu os Itigo Itie anteriores, então eles estão online tanto no canal do Vida Ikigai, no YouTube, como aqui no meu perfil no Face, ok? E desde o início nós estamos falando sobre o momento que nós estamos vivendo e como lidar com ele através das estratégias de cada um dos anéis que Miyamoto Musashi nos deixou de herança. Ele deixou esse legado para a humanidade toda. Há mais de 600 anos, a humanidade vem aprendendo, estudando e aplicando o Gorin no Sho. Go é 5, Rin anéis, Sho livro, livro de 5 anéis. Esses anéis, eu estou só dando uma recapitulada, tá? Para você que está chegando agora. E se você já está acompanhando cada peça do quebra-cabeça que nós estamos montando, então é legal a gente dar uma recapitulada no princípio das estratégias. Por quê? Porque são formas, maneiras, atitudes, né, de encarar as ocorrências no momento da vida pessoal, quer seja social, profissional ou, no momento de hoje, né, global. Muito bem. Nós estamos vivendo esse momento, o anel do vento. Então, o anel do vento ele é muito importante, porque ele nos diz, ele nos direciona e nos impele a refletirmos sobre a constante transformação que estamos todos submetidos. Tem alguém me ligando. Eu não vou poder atender agora, a gente conversa depois, tá? Legal? Então tá. Então o que acontece? O anel do vento é aquela energia, aquela força, né, que tira as coisas do lugar. Veja o vento propriamente dito. Quando ele sopra, ele não leva as folhas, leva tudo que está no caminho dele. Ele não é a força motriz das ondas numa praia. Então, esse é o poder do vento. Quando ele sopra, ele leva tudo que está na sua frente. Se ele for um vento mais delicado, seria a brisa, né? Que ela vem, ela nos refresca, nos faz carinho na pele, onde ela toca, né? A brisa é um vento suave, um vento meigo, carinhoso. Mas às vezes esse vento pode se transformar num furacão, ele pode se transformar num ciclone, que é a movimentação do ar. Mas o que está movendo esse ar? O que está acionando todo esse processo? Mas uma coisa é fato, uma vez que o vento entrou em movimento, ele sempre vai trazer alguma coisa
e vai levar a alguma coisa. Como que você pode reconhecer o elemento vento na sua vida? Vamos dar exemplos práticos, tá? Então, você está muito bem, você, empregado, você se dá muito bem no seu trabalho, ganha muito bem, está tudo muito tranquilo, e de repente vem uma demissão. Opa, essa demissão não estava no programa, né? Porque e agora? O que eu faço? Se você já cultiva a essência, entende o tal, as suas virtudes e os analetos de Confúcio, então você vai saber lidar com isso sem problema, porque uma demissão não é algo inesperado, e sim uma possibilidade, uma probabilidade de ocorrer para quem está empregado. Da mesma forma que quem está desempregado, a transformação seguinte seria obter um emprego. Porque, como tudo está em transformação, a transformação a seguir é exatamente o oposto da situação atual. Então, pega o exemplo do copo. Qual é a realidade do copo? Encher, né? Para represar e reservar alguma coisa dentro dele. Mas, se ele está cheio, qual é a próxima transformação? Ficar vazio. E se ele está vazio, qual é a próxima transformação? Ficar cheio. Então, esta é a realidade do copo. Este é o tal do copo, encher e esvaziar. Então, se você entendeu essa premissa através do exemplo do copo, então fica muito fácil de você entender o que é o anel do vento. Porque quando o vento sopra, o copo que estava vazio vai encher. O motivo pelo qual ele vai encher é o meio, né? Mas encher é uma consequência do fato dele estar vazio, porque ninguém enche um copo cheio. Tá acompanhando? Então, nessa questão, se você entendeu com profundidade o que significa esse processo de constante alternância dos opostos, então dá para você pegar a sua vida no controle dela e não mais numa expectativa com um futuro obscuro. Ai, o que será que vai acontecer? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então a gente tem que se precaver. Mas se você entende o Gori no Sho, se você entende os anéis, cada um deles, você sabe o que vai acontecer amanhã. Você sabe o que vai acontecer agora e entende o que aconteceu antes. Ok? Então, quando eu comecei a fazer yoga, a minha professora dizia assim para a gente, né? Em toda aula ela dizia assim: somos hoje, né, o resultado de ontem e seremos amanhã o que nós escolhermos hoje. Então, se eu não quero que o amanhã seja igual hoje, então eu tenho que mudar o que eu fiz no passado, porque hoje é o fruto do passado. Então, eu olho para trás, eu vejo o que eu fiz e construo um novo futuro. Então, o momento é agora, o momento mais precioso é agora. Por isso, ele se chama presente. Presente é um presente de estar presente no momento agora. Ichigo Ichie. Isso, em chinês, seria Tai Chi. Tai Chi. Tai Chi é movimento, é vida, é transformação. É a mesma coisa falando numa linguagem e expressão chinesa. Mas o Tai Chi e o vento estão falando a mesma coisa, da transformação a cada instante. A Velze, que começou a conversar com você neste momento, já não é mais a mesma. Por quê? Porque muita coisa aconteceu dentro e em processos interiores. Nós não estamos parados. Neste momento, desde que nós começamos, nós avançamos 30 quilômetros por segundo, porque essa é a velocidade da Terra. Então, eu estou parada? Você está parado? Não, nós não estamos parados. Nós estamos a uma velocidade de 30 quilômetros por segundo. Você faz ideia da velocidade que nós estamos? Então, nada está parado e está em alta velocidade. E esse movimento, essa velocidade, ela gera transformações. Nós temos 5 momentos que se sucedem na vida. Então, você tem que entender bem quais são os anéis,
para entender as estratégias de cada anel, que é a ação correta para lidar com a situação no momento que você está vivendo. Então, no momento hoje é o vento, então toda a humanidade está passando pelo momento do vento. Então, os ventos estão soprando. E quando os ventos sopram, o que ele está levando e o que ele está trazendo, se você entende isso, então fica muito fácil. Porque ele está dizendo nesse momento o quê? Fique recolhido. Então, se fica recolhido, a pergunta é: para que os ventos sopraram e recolheu toda a humanidade em si mesma? E aí sim, então, uma vez que você entende para que isso aconteceu, então você pode estudar o que você pode fazer neste momento de recolhimento. Eu, pessoalmente, estou vivendo um paraíso. Esse recolhimento, essa quarentena, para mim está sendo um paraíso. Por quê? Porque eu já fiz isso há 40 anos atrás. Eu já fiz um processo de recolhimento e de introspecção, que seria uma intronáutica, para saber quem sou, o que quero, e assim voltar para o mundo já mais consciente da minha realidade e fazer realmente o que é importante para mim. O que está relacionado ao que eu gosto e uma escolha pessoal minha, não o que eu acho que deve ser feito, porque até uns 25 anos eu vivia em função do achismo, né? Então eu estudo, eu me formo, eu arrumo um bom emprego, eu caso, eu construo uma família, mas quando eu realizei todos os meus desejos, eu encontrei um enorme vazio. Vazio é o anel que vem a partir do momento que você venceu os anteriores. Então, o que aconteceu comigo aos 25 anos? Eu vi para que eu servia, comecei a prestar serviço naquilo que era importante para mim, me adaptei à situação e comecei a trabalhar, que é o anel da água, então o anel da terra, descobri quem sou e para que sirvo e vou trabalhar com isso. Anel da água, então arrumei um bom emprego e comecei a trabalhar, então eu estava adaptado e fluindo dentro do meu trabalho, da minha profissão, que tinha a ver comigo naquela época. Então eu me casei, eu tive uma casa, eu tive uma família, tive tudo. Muito bem. E no auge de tudo isso, eu entrei, né, no anel do fogo, que foi o conflito. Por quê? Porque estava tudo certo, mas estava tudo errado. E eu não sabia como lidar com isso. Eu não tinha parâmetros, eu não tinha conteúdo suficiente, eu não tinha informação suficiente para entender o que estava acontecendo comigo. Porque se é tudo que eu quero e tudo que está bom, por que eu não estou feliz? Por que eu estou em conflito? Ninguém soube me responder na época o que estava acontecendo comigo. Eu tive que buscar isso sozinha, enfrentando o desconhecido. Muito bem, a partir do momento que eu entrei em conflito, os ventos começaram a soprar. Por quê? Porque tudo que eu tinha construído sumiu, se foi. E eu entrei no caos, no bakumatsu, que é um vazio da ausência. Ou seja, eu perdi tudo que tinha e fiquei sem nada. Então, o anel do vazio, quando ele é a conclusão, né, frustrada dos anéis anteriores, então você tem que, nesse momento, reconstruir. E é o momento do vento. Por quê? Porque o vento levou embora tudo que nós conhecíamos e nos colocou numa situação que desconhecíamos e não estávamos preparados para ela. Por quê? Porque todos nós estamos recolhidos, cada um na sua casa com a sua família. E temos que aprender de imediato como lidar com isso. E esse é o propósito de nós estarmos aqui. Em 2011, eu já tinha previsto isso e já tinha criado o urimplay.com, que é um espaço online interativo, aonde você pode, através, né, de simulações de situações reais, encontrar as suas próprias respostas. O Urimplay, ele é o meio virtual
de ajudar você nesse processo alquímico interior. Então, eu não sei se o conteúdo que eu passei para você agora, as informações que eu passei para você a respeito do anel são bastante o suficiente. Mas, se não for, pelo menos é um fio de meada que a gente pegou agora e vamos puxar e desenrolar todo esse novelo, ok? Então, eu vou ficar por aqui, porque eu não vou tomar mais o seu tempo, tá? E neste momento é muito importante nós guardarmos o silêncio para que o que nós recebemos, né, seja digerido e, uma vez digerido, assimilado, ele volte ao nível de consciência, esclarecimento e compreensão, ok? Então, qualquer coisa a gente pode continuar já num nível mais acelerado e mais contundente o estudo, a prática e o exercício no mundo das ideias, do raciocínio lógico e das inteligências dentro do dreamplay.com, ok? Lá tem anéis, você entra, você joga no anel que você quer, você pode migrar entre os anéis, né? Então você joga um pouco no anel da terra, depois você migra para o anel do vento, depois você migra para o anel do vazio, e lá você vai ter amparo, vai ter direcionamento e esclarecimento nessa sua intronáutica, tá? Dos rinautas dentro do dreamplay.com, ok? Então tá. Então, Matane.